Hoje vamos falar dessa beleza aqui, ó. Samir, me joga na tela aí. Vamos falar de Chaboté, Henri Désiré Landru, né? Do Christophe Chaboté. Essa é uma obra bem peculiar, lançamento da Pipoque Nanquim. Eu comprei quando eu estava de passagem pelo Brasil no mês de abril. E isso aqui é traduzido por Maria Clara Carneiro, né? Que esteve aqui conosco já. Já esteve aqui conosco. Pesquisadora. Exatamente. Tem até um verniz aqui na capa, tem um verniz no título em cima do nome do Landru e tal, bem bacana a produção, né? É uma HQ preta e branca que conta a história desse homem. A história se passa, o período que eles narram da história é entre 1915 e 1921, né? E o Landru, eu vou ter que dar um pequeno spoiler, que não é novidade, porque é uma figura histórica, né? Então eu vou dar esse pequeno spoiler. O Landru era um assassino serial da França, na virada do século XIX para o século XX, né? E foi um caso, quando ele foi pego e foi para julgamento, foi um caso escandaloso na França. Então, essa história começa com um trecho do julgamento dele, né? A arte é magnífica do Chaboté. Eu fico sempre impressionado com a qualidade das sequências dele, mas essa página primeira da esquerda, e também um pouco na direita, tem uma coisa que me incomoda um pouco. Eu sei que é proposital, mas me incomoda. Se vocês olharem na página da esquerda, no terceiro quadro, o balão está tapando a cara do fulano que aparece à direita nos dois quadros anteriores. Eu ia falar. Eu sei que é proposital, mas vocês vão reparar que isso acontece também no primeiro quadro da página da direita. De novo, tapando o rosto. Então, assim, eu entendo que ele está mantendo a posição das câmeras e aproximando e tal, mas é uma coisa que eu não gosto. Tirando essa escolha dele como narrador, né, a qualidade da arte, das sequências é um absurdo, né? É um trabalho de preto e branco muito bonito, o contraste das imagens, a escolha das composições são sempre muito interessantes, né? À medida que o Samir for passando as páginas, eu vou comentar mais. Eu vejo, por exemplo, essa sequência das árvores, né? É sempre muito gráfico, muito bonito. O que impressiona aqui, em termos de roteiro, é que o Chaboté, ele pegou uma história que é verídica, mas que, como a história de todo serial killer de épocas passadas, existem algumas brechas, existem alguns buracos, existem algumas questões não respondidas. Então ele resolveu contar uma versão hipotética dessa realidade, né? Ele não quer dizer que essa seja a verdade, mas também não é uma impossibilidade essa história ser verdade, né? Então você tem os fatos reais misturados com algumas hipóteses, com algumas brincadeiras para contar essa narrativa. E ele conta como o Landru realizava os seus crimes e tal. Eu não quero dar maiores spoilers do que isso, porque a graça da história está um pouco nessas hipóteses todas, né? Então, a beleza dessas páginas, eu acho que elas falam, você vê que tem algumas páginas completamente sem diálogos, né? Ele brinca muito com a repetição de certos conceitos, ele te mostra um conceito numa vez num grupo de páginas, como aquilo vai se repetir diversas vezes, nas sequências seguintes que eles se repetem, ele não precisa dar som para aquelas imagens. Você já sabe o que ele está falando, você já sabe o que ele está fazendo, ele só te mostra o contexto novo. É uma sacada genial, econômica do ponto de vista narrativo, mas ao mesmo tempo muito gráfica. E ele te mantém preso na história porque vira um mote, vira uma repetição. Você vê essa sequência da casa, por exemplo, ele vai usar diversas vezes, né? E faz muito sentido a maneira como ele usa essas imagens e com os grafismos que ele faz. É um trabalho primoroso, né? Eu não diria que é a melhor história do Christophe Chaboté. Eu vou te falar, para mim é a que eu menos gosto. Eu acho uma história não é ruim. Não é ruim, eu acho uma história bem interessante. Eu conhecia
para mim ela talvez seja mais atrativa porque eu conhecia a história do Landru. Então, ler uma versão diferente da história do Landru, para mim foi muito divertido. Do ponto de vista de eu comparar com o que eu conhecia daquela história real, né? E evidentemente que o Landru ele teve uma fase muito famosa entre final da década de 20, começo dos anos 60. O Landru era tipo um Jack o Estripador. Olha a pergunta que está na tela. Já que você comentou isso, Sérgio, o Tito Carvalho perguntou aí se é tipo o que o Alan Moore fez com o Do Inferno. Olha, de uma maneira completamente diferente, né? O Alan Moore ele criou uma coisa similar, mas ao mesmo tempo ele deu uma densidade, digamos, é difícil de comparar a densidade que o Alan Moore deu para o Do Inferno, para a obra do Inferno, que é um trabalho de quadrinhos, mas que tem a mesma densidade de uma obra literária extensa, né? E aqui o Chaboté faz a mesma, é similar à proposta, realmente similar à proposta, mas ele faz muito mais focado na simplificação e no grafismo, né? Não que a história acho que ele estava se referindo ao fato de misturar fatos com... Sim, isso misturar teorias fato com as teorias, escolher ficção. Uma teoria ou misturar um fato, isso é muito similar. Esse Sidão, acho que deu uma travada, hein? Uai. Não. Tô ouvindo vocês aqui. Mas a câmera tá travada. Eita, olha, que beleza, hein? Vocês vejam que sensacional essas páginas com a guilhotina, por exemplo, né? É brilhante, porque ele não precisa falar muito, ele não precisa mostrar muito. Então, são cenas onde a escolha do artista pela sombra, pelo grafismo, são muito mais impressionantes, às vezes, do que se ele estivesse mostrando uma imagem, né, mais gráfica desse crime, né? Ele é um grande desenhista, né? E é um grande narrador também, né? Eu acho que o fato dele ser escritor e desenhista, e ele é um grande narrador, escolhe temas muito importantes. Aquela HQ dele, Um Pedaço de Madeira, né? Que é como é que chama? Pedaço de Madeira e Aço. Pedaço de Madeira e Aço, que é uma HQ onde ele não precisa nem usar palavras, né? Uma HQ muda, demonstra a capacidade narrativa dele, e aqui ele usa algumas páginas assim. Mas veja, não é uma história que vai agradar, evidentemente, todo mundo, né? Você estava vendo, a Coriandra fez um comentário interessante que o final da história, a gente vai falar o que é, mas o Chaboté dá uma versão dele, né? Sim. Mas na história inteira, na verdade, é a versão do Chaboté. A grande diferença é que o Landru é um personagem central, os fatos ali os assassinatos e as pessoas envolvidas são reais, mas a maneira como ele conta a história e a climatização e as coisas são completamente da cabeça do Chaboté, ou das hipóteses levantadas no tribunal que não foram provadas e tal. Então, é isso que é divertido na HQ. E no final tem um texto explicando o trabalho do Chaboté e a realidade da vida do Landru, os fatos mais ou menos como eles se apresentaram, né? Explica que é uma versão hipotética, e depois tem um textinho sobre o Christophe Chaboté. Para mim, é uma HQ de alto nível, concordo que não é o melhor trabalho dele, mas é um trabalho acima da média da maioria das HQs que a gente costuma ler, né? Em termos gráficos, em termos de roteiro, assim, se você pegar o que você comprou de super-herói, o que você comprou, algumas europeias mais tradicionais que você comprou, eu acho esse trabalho um pouco acima, né? Não é, evidentemente, a melhor do ano, talvez não entre numa lista de melhores do ano aí, mas eu acho uma HQ nota 8, assim, muito boa. É uma HQ honesta, né? Uma HQ que merece estar na estante de qualquer pessoa. É o Chaboté que eu menos gosto, mas ainda assim é um bom quadrinho. É um tema espinhoso, né? Porque ele está falando de um serial killer que matava explicitamente mulheres e roubava o dinheiro dessas mulheres, né? Ele já tinha sido preso como estelionatário antes do período anterior ao período que se começa a HQ, ele já tinha sido...
Era um vigarista, não era boa coisa. Quando eu estava lendo, em alguns momentos eu achei que ele meio que. Eu achei que uma coisa que me pegou um pouquinho, que eu achei que ele romantizou o cara, sacou? Então, sim. Ele deu um ar mais. Ele tentou não justificar os crimes, mas, sabe, deixar o cara mais humano do que talvez. Mas ele era um grande, o que se chama de con man. Ele era um grande vigarista. Ele era um cara que tinha essa manha, que tinha essa coisa de contar uma história, de pegar você, de fazer um golpe. Deu golpe em banco, deu golpe em empresa de automóvel, roubou mulher. Ele era um grande golpista, mas na lábia. Né? Era um grande picareta, mas na lábia, né? E o final da vida dele é esse final onde ele se torna um serial killer. Existe a possibilidade, a polícia sempre suspeitou que existiam mais vítimas, né? Então a construção do Chaboté em cima dessa história é um pouco romantizar um pouco a culpa do Landru, né? Mas ao mesmo tempo ele dá um outro contexto mais horrível até para a história, né? De certa forma. Agora, é uma HQ realmente difícil, é um tema muito polêmico, principalmente hoje em dia, que a gente tem aí uma campanha muito forte contra a violência contra a mulher, né? E você tem uma HQ que está falando exclusivamente disso. Então, eu acho que essas coisas são muito modernas nesse sentido, mas ao mesmo tempo você vê que já acontecia 100 anos atrás, né? Literalmente, 21, nós estamos em 22, são 100 anos atrás, né? Quando o julgamento dele começou, praticamente 100 anos. Então, eu gosto bastante, eu gosto de muita coisa nessa HQ, evidentemente que é o que eu falei, não é meu Chaboté preferido, mas está longe de ser uma HQ que eu falei, não compre, nada disso, pelo contrário, acho que merece estar na estante de todo mundo, né? Eu acho um trabalho muito bonito, da Pipoca Nanquim, gostei da escolha. O Landru é um desses personagens que eu só conheci por médio do cinema italiano na década de 50. Eu gosto muito do cinema italiano, então assistia muito as comédias do Totò. Você vê como é que são as coisas. Na década de 50 tem um filme que chama Totò e as Mulheres, estrelado pelo Totò, que é um artista italiano que é talvez um dos maiores nomes do cinema italiano como atores, ali está na lista dos 10 mais conhecidos, e ele tem essa comédia no qual ele é cercado de mulheres que infernizam a vida dele, a sogra, a mulher, as filhas, enfim, um grupo de mulheres que atormenta a vida dele, que é típico do contexto da década de 50, né? Não estamos falando dos dias de hoje. E aí, quando ele quer se afastar e ter um momento de sossego, ele sobe no sótão da casa, e ali sentadinho no sótão da casa, ele tem como se fosse um santinho grudado num pilar de madeira, e quando ele abre a porta, você vê que é a foto do Landru. E ele, às vezes, dá um beijinho na foto, como que diz, meu santo protetor, né? E quando eu vi, eu não tinha noção de quem era o Landru, então eu fui procurar, e foi aí que eu tive contato com a história. Mas você veja o humor que era na época, na década de 50, e completamente fora de contexto, né? Mas era uma coisa que se considerava aceitável na década de 50. Foda. Um comediante que era popular, e não era uma coisa, não é uma comédia que você hoje consideraria uma coisa para, sei lá, depois das 10 horas da noite, polêmica, era um negócio que passasse na tarde, né? Então, são realmente outros tempos e outros conceitos. Eu estou rindo aqui, que no chat a Mu colocou aqui, olha os otakus bonitos entrando na live. E aí, o Alan, vim pela Mu, a galera está chegando aqui, sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu reconheci a galera e eu já dei um salve. Boa, vai, Naranjo, vai anotando os nomes, hein? Ó, quase 300 likes, então daqui a pouco... Agora sou eu, depois é isso, Samir? É isso aí. Então bora lá. Boa resenha, Sé. Você tá travando, tá, Sidão? Caraca, eu não sei o que tá acontecendo. Você viu que eu fiz o speed test aqui, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei se eu troquei de computador. Eu não sei se a câmera... baixa resolução. Não sei se a câmera você não é está das com um melhores. sorriso permanente fixo na sua... Não, tá até mexendo, mas tá muito em baixa resolução. Se eu botar você na tela cheia...
Vai ficar meio... Dá para ver minha mão de mexer? PlayStation 2. Para mim, não. Dá para ver travando. Para mim, não. Para mim, você tá travado, sorrindo e acabou. E em baixa resolução também a imagem. Vocês querem que eu tente fazer sair e voltar? Não vai adiantar nada. Se for que a câmera está configurada em alta e tudo, né? Configurada em alta. Vou ter que eu mude a configuração? Tenta parar e ligar de novo para ver se melhora. Você quer que mude a configuração, é isso? Ou sai da live? Não, para a câmera e liga para a câmera e religa a câmera. Então vamos lá. Aqui sim, gente. Quem sabe faz ao vivo, tem que ser. Vamos lá. Toma os broncos ao vivo. E Mu, você lê geral ou você só lê mangá? Olha, eu leio bem mais mangá, mas tem algumas HQs que eu leio livros, mas eu leio muito mais mangá e webcomic. É tipo outra proporção, assim, completamente. Entendi. Mas me interessa, eu curti muito a tua resenha. Achei muito interessante. É um negócio diferentão, né? É um material diferente aí. Sim, mas muito interessante, muito artístico. Isso que você comentou eu acho que, no geral, eu gosto de obras que têm um apelo histórico, que realmente recontam histórias. Inclusive, Rosa de Versalhes, a obra que eu vou comentar hoje, tem características de debates semelhantes. Então, eu realmente achei muito interessante. Eu não conhecia a história do Landru e achei... gostei da arte nas páginas, da perspectiva. Achei muito interessante. Fiquei com muita vontade de ler real. Obrigado. Boa. E aí,